Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 3, Alexandre Rangel, no texto Rei Mendigo. Houve um tempo em que a Irlanda era governada por um rei que não tinha nenhum filho. O rei mandou que os mensageiros postassem avisos em todas as cidades do reino. Os avisos diziam que todo jovem qualificado deveria se apresentar para uma entrevista com o rei como um possível sucessor para o trono. Todos os candidatos, porém, deveriam ter essas duas qualificações. Eles devem amar a Deus e aos seres humanos, de todas as classes e raças. Um jovem leu o aviso e refletiu que ele amava a Deus e também os vizinhos dele. Uma coisa, porém, o desanimava. Ele era tão pobre que não tinha nenhuma roupa que pudesse ser apresentável à vista do rei. Nem tinha fundos para comprar o necessário para a longa viagem até o castelo. Assim o jovem implorou aqui, pediu emprestado ali, até que conseguiu bastante para as roupas apropriadas e o material necessário. Corretamente vestido e bem vestido, o jovem partiu. Tinha quase completado a viagem quando encontrou um pobre mendigo ao lado da estrada. O mendigo estava sentado, tremendo de frio, coberto apenas por trapos esfarrapados. Ele estendeu o braço implorando ajuda. Tenho fome e frio. Por favor, ajude-me, por favor. O jovem, comovido pela necessidade do mendigo, imediatamente tirou suas roupas novas e vestiu os farrapos do mendigo. Sem pensar duas vezes, deu ao mendigo o pouco que tinha. Então, um pouco indeciso, continuou a viagem rumo ao castelo, vestido com os trapos do mendigo. Na chegada ao castelo, um criado do rei o conduziu a um grande corredor. Depois de um breve repouso, ele foi levado finalmente à sala do trono. O jovem se curvou diante de sua majestade. Quando levantou os olhos, exclamou com surpresa: Você é você. Você é o mendigo da estrada. Sim, o rei respondeu com uma centelha no olhar. E eu era aquele mendigo. Mas você não é realmente um mendigo. Você é o rei. Então por que fez aquilo comigo? O jovem gaguejou depois de recuperar a postura. Porque eu tinha que descobrir se você realmente tem amor a Deus e aos seus semelhantes. Disse o rei. Eu sabia que se eu me apresentasse como rei, você ficaria impressionado por minha coroa e por minhas roupas reais. Você teria feito qualquer coisa que eu pedisse por causa de meu poder. Desse modo, eu nunca saberia o que verdadeiramente está no seu coração. Por isso eu usei um ardil. Apresentei-me a você como um mendigo e descobri que você sinceramente ama a Deus e aos seus semelhantes. Você será meu sucessor. Você herdará o meu trono. Gente, a gente só descobre quem realmente é a pessoa na hora difícil. A gente só sabe com quem a gente está lidando se a gente perceber que no momento difícil ela não larga o osso, ela não deixa a gente na mão, né? Se a gente quer saber realmente quem é o nosso amigo, quem é aquele que se preocupa com a gente, que está do nosso lado mesmo, tem que ser no momento de perrengue. Porque na hora do churrasco tem gente pra caramba pra dividir a carne. Mas na hora que você está nos seus perrengues, nos seus momentos difíceis, é ali que a separação do joio e do trigo é feito, né? Quem realmente é amigo, quem realmente gosta de você e quem não. Graças a Deus, hoje, por onde eu passo, eu tenho um respeito das pessoas sobre o trabalho que eu faço da casa espírita, né? As palestras, por onde eu ando, eu levo a boa palavra, eu procuro levar da melhor maneira possível. Às vezes não é bem interpretado, às vezes não é do jeito que deveria, de acordo com aquilo que eu gostaria, as pessoas não recebem da mesma forma, mas nem Jesus agradou todo mundo, não é verdade? E o que importa são aqueles que estão do seu lado, que conhecem o seu íntimo, que querem você, independente do que você tenha, né? E aí, se a gente for levar isso para o nosso dia a dia, em termos de amizade, em termos de vizinho, em termos de família, em termos de educação em sala de aula,
Sabe, aquelas crianças que se aproximam do coleguinha porque ele tem um lápis do Hot Wheels. Você tem que ensinar aquela criança a se aproximar do outro porque ele é um amigo. Porque é uma criança que vai brincar com ele sem o Hot Wheels, né? E para você desmistificar isso na cabeça da criança, aquela que não tem perto daquela que tem, você tem que trabalhar muito valores e princípios, mas muito mesmo. Eu fico muito aborrecida quando eu vejo aí aquelas postagens: família deve fazer isso, a escola deve fazer aquilo. Tá. E se a família não fizer? Aí a escola também não faz e ninguém faz, e essa criança, como é que ela fica? Né? Então muitas vezes chegava a criança, lógico que a gente não vai abraçar tudo, como eu já abracei, de comprar roupa para aluno, de ajudar famílias de aluno. Eu não estou falando que o professor é obrigado a fazer isso, mas o professor precisa saber o que o aluno passa. Se ele não vai ajudar, é outra história. Mas pelo menos saber o que o aluno passa. Se o aluno passar fome, como é que ele vai aprender a ler e escrever? Se o aluno é espancado, como é que ele vai aprender a ler e escrever? Se o aluno é molestado, como ele vai aprender a ler e escrever? Se o aluno ele é reduzido a nada, a sua autoestima está lá embaixo, como é que ele vai aprender a ler e escrever? Então, os valores e princípios são fundamentais numa sala de aula para que a criança não tenha essa coisa do usar o colega, dele saber que aquilo que ele tem tá bom, mas pode ficar melhor através do esforço dele. Ele não precisa usar alguém para ele ficar melhor, que ele tem capacidade, ele tem competência. As suas habilidades podem levar ele até situações muito maiores das quais ele nem imagina, né? Então, assim, a gente sempre busca no ser humano, deveria pelo menos, buscar o íntimo dessa criatura, né? O que essa pessoa significa para mim. Eu tenho pessoas do meu lado que quando eu tô bem, tá do meu lado. Quando eu tô mal, tá do meu lado também. Mas infelizmente já lidei com pessoas que só está do lado quando as coisas estão bem. Então é nesse momento que a separação do joio e do trigo é feita. É nesse momento que você sabe quem você pode contar e quem não. Quem ama e quem não ama. Amar a Deus é fazer ao outro o que gostaria que fizesse com você. São os dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então quando você passa isso, não a título de religiosidade numa sala de aula, mas a título de princípio e valor, isso faz com que as crianças comecem a nortear os passos em sala de aula. Olha, se eu fizer isso pode prejudicar meu amigo. Se eu mentir, se eu trair, se eu esconder, se eu roubar, se eu furtar, eu estou lesando alguém. E se eu estou lesando alguém, eu estou lesando o meu irmão perante Deus. E Deus está vendo isso. E eu não quero lesar e eu não quero ficar mal com Deus. Então eu quero me desenvolver para o bem. Para isso, para desenvolver para o bem, eu preciso desenvolver os valores e os princípios. Quem é que vai dar isso? A gente está tendo muita treta entre família e escola. A família joga para a escola joga para a família, as duas não se entendem, só quando é conveniente se entender, tanto de uma parte como da outra, e quem fica no meio, quem perde, quem ganha é a criança. Então, dentro desse processo de ensino-aprendizado, o professor precisa entender que trabalhar princípios e valores é primordial para que as crianças sejam fiéis umas às outras, amigas de verdade, amando, respeitando os seus colegas, tendo um ambiente amigável, equilibrado, bom, para poder ficar ali as 4, 6 horas que tem no dia. Se a sua sala de aula não estiver equilibrada, não estiver um ambiente bom, você não consegue nem dar aula. Estava conversando com um menino hoje de manhã, eu e meus casos de Uber, né? Eu voltei para academia, agora tem conversa de Uber de novo. Sempre eu contei histórias de Uber aqui, agora eu vou voltar de novo. Aí o rapaz falou assim: moça, minha irmã trabalha na área da educação. Ele não falou o que ela é, falou que trabalha na área na educação. Pelo que eu entendi, inspetora de aluno. E ela vê cada coisa na escola. A falta de ética de professor, a falta de disciplina do aluno. Antigamente, ele contando, a gente brigava entre nós, os meninos, daqui a pouco a gente jogava bola de novo. O professor entrava no meio de briga ou falava para, a gente parava na hora.
A gente era terrível um com o outro, mas com o professor nunca. Hoje tem vidro dentro de garrafa com água para dar para o professor beber. Os alunos estão terríveis. Então o que é isso? Falta do quê? De princípio, falta de valor. Aí o professor se nega a trabalhar isso porque quem tem que ensinar isso é a família. Aí a família fala, eu não tenho tempo porque eu trabalho, quem tem que ensinar é a escola, que ele passa mais tempo dentro da escola do que em casa. Quando ele chega em casa, ele faz as coisas e já vai dormir. Então, gente, nesse jogo de empurra, a criança precisa se localizar. Ela precisa ser resguardada. Ela precisa ser avaliada, os pontos negativos dela e ser tratado pela família e pela escola. E desenvolver nela o verdadeiro amor pelas pessoas como elas são, sem que elas tenham nada para oferecer.